Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, Deus, não precisa acontecer, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. As pés de hoje, meu coração. As pés de hoje, meu coração. Com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação. Com sangue teu, Senhor, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Todas as dúvidas do temor, no sangue teu, vem me lavar, no maligno grande tentador, ó queiras me livrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador, no sangue teu, ó meu Jesus, expede-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede minha terceira paz, pois tua cruz, sangue teu, com ricos dons me satisfaz, me faz viver no céu. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Glória a Deus. Eu louvei em casa para me esquecer. Cheguei aqui, meu Deus, eu quero ouvir o Senhor. Ai, Deus, não deixa estar aqui bebendo, tanto que eu quero. Eu quero tanto dentro na minha vida, Senhor, que eu sei que tu vai me dar. Qualquer dia desse aqui eu estou voltando aqui, porque eu sei que você não veio, não me Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que a família do irmão Paulo faça a oração agora, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Fala todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Se coloca de pé, quem puder ficar de pé, glória ao Rei Jesus. Deus santo e poderoso é o Senhor Jesus, aleluia. Glória ao Rei Jesus. Motivo de nós se alegrarmos de estar na presença do Senhor.
Glória a Jesus. Levanta a tua mão em direção ao altar, glória ao Jesus. E todos começam dando glória, glória, glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Espírito Santo. Senhor Jesus, ó Pai, mais uma vez eu confio na tua santa e gloriosa, Pai, presença, ó Pai, nesse lugar, Senhor. Assim, Pai, buscando, ó Pai, glorificarmos a Ti, ó Pai, pois o Senhor, meu Deus, é grande, é fiel, Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu quero estar assim, Pai, te apresentando o Teu servo, para que vai estar assim, trazendo a Tua palavra. Eu quero estar assim, Pai, te apresentando, meu Deus, meu Pai, cada vida, Pai, que está assim, Senhor, nos acompanhando, Pai, online, Espírito Santo. Eu quero estar te apresentando, meu Pai, cada vida aqui nesse lugar, Senhor. Então, meu Pai, na palma das tuas mãos, Espírito Santo, na verdade, repreendendo, Pai, lançando por terra, Pai, toda enfermidade maligna, toda seta maligna, meu Pai, vai repreendendo, Pai, nessa noite. Espírito Santo, na verdade, ó Pai, visita, meu Deus, os povos que eram, Espírito Santo, toma o teu céu, ó Pai, nessa noite. Fala, Pai, para a tua igreja, meu Pai, fala, Pai, para o coração, Espírito Santo, usa, Pai, o teu céu, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, e que a tua mão e a tua graça, ó Pai, aleluia, vem estar sobre esse lugar, mas eu te peço, te glorifico e te agradeço, ó Deus, e Pai, por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe o céu do Senhor com palmas, bem alegre para Jesus. Glória a Deus e cumprimento a igreja amada com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Todo de doutrina, meus amados, quem veio aprender a palavra de Deus, diz amém. Glória a Deus, Deus abençoe toda a igreja do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Abre as nossas Bíblias, igreja querida, Filipenses capítulo 2, amém, meus amados. Deus abençoe toda a igreja. Alguns irmãos avisou que não ia poder vir, meus amados irmãos. Amém, meus amados, culto de doutrina, meus amados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, culto de ensinamento da palavra. Deus abençoe toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Aquele que não sabe ler, não se preocupe. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Meus amados, Deus abençoe. Estamos num movimento tempo difícil, temos que estar debaixo da presença de Deus. Amém, meus amados? Querida igreja, não esqueça de orarmos pelos outros. Amém? Filipenses capítulo 2. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Querida igreja, Deus abençoe todos, amados irmãos. Filipenses, igreja querida, capítulo 2, amém, meus amados, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja amada, irmã Fabíola, Deus abençoe. Corajosa, né, irmãos? Ninguém nasce sabendo, vai aprendendo e melhorando mais. Mas a palavra de Deus, igreja, ela nos ensina a vontade de Deus. Amém, meus amados? O nosso Deus é o Deus de ordem decente. Vamos ficar de pé, igreja? O que está acontecendo com a igreja hoje? Falta de humildade, igreja? Vamos aprender sobre isso hoje. Amém? É referente à palavra. Lá no hospital está cheio de gente querendo, meus amados, estar na igreja. Igreja amada, para aprender a palavra. E o diabo não deixa. Mas aqui está os humildes que aceitam a palavra, irmão. Quanta gente doente querendo estar na igreja, não é verdade, meus amados irmãos? Infelizmente não pode. Mas aqui está um povo que vai morar no céu. Um povo humilde e obediente. Amém, igreja? Nós temos que aprender a palavra, irmãos. Quem é que coloca anjo na igreja? Quem sabe quem coloca anjo na igreja? Sabe, manhã, quem coloca anjo na igreja? Jesus. Não é a igreja amada? Então a gente tem que ser humilde, diga glória a Deus. Grita, humildade é o segredo. Meus amados, Deus abençoe toda a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu fico feliz porque vocês obedecem não só na minha presença, mas na minha ausência. Olha o que diz, igreja querida, a palavra de Deus em Filipenses 2. Que Deus nos ajude, irmão. Estamos vivendo tempos trabalhosos, onde a palavra, o diabo está distorcendo a palavra, mas nós temos a palavra para combater Satanás. Verso 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões,
completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3, igreja amada, nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5, igreja amada, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8, igreja querida, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quem diz amém? Fecha teu olho, igreja. Glória, glória, glória ao Pai, glória, glória ao Filho, glória, glória ao Espírito Santo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez estamos humildemente na tua presença, meu Pai, dependendo da tua palavra, dependendo do teu Espírito Santo. Ó Deus, foi da tua palavra. Meu Deus, ajuda a tua igreja, examina nossos corações, examina nossa vida, vai perdoando teus filhos, vai esvaziando de nós mesmos, Pai, enchendo da tua presença, nos dá humildade para aceitar a tua palavra, nos dá humildade para compreender a tua palavra. O Senhor Deus de ordem de ascesa, o Senhor Deus que coloca anjos na igreja, o Senhor Deus que coloca, meu Pai, tudo no lugar. Dá humildade à tua igreja, arranca olhos maus, arranca o que não presta, arranca a soberba, a vanglória. Dá humildade, meu Pai, a todos nós, dá humildade à tua igreja, meu Pai, por o Senhor Deus, meu Pai, que vela pela tua palavra. Não deixa nós pensar o que quer, não deixa nós achar que é do nosso jeito, não deixa nenhum ter uma mente duvidosa, mas que todos deixam o mesmo sentimento, Pai. Ajuda a igreja, os novos convertidos, os enfermos, meu Pai, vai fortalecendo. Visita a igreja, visita os internautas, visita os inscritos no canal, visita o Brasil e o mundo, vai visitando os que não chegaram. Senhor, 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 abre o coração, abre a mente para a tua palavra, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, pois a tua palavra é para ter amor, união, unidade, não para ter divisão, não para ter partidarismo. Tem misericórdia, papai. Assim foi a palavra revelada pelo Senhor na minha vida, porque o Senhor examina o coração da igreja toda e passa para mim, Senhor, para deixar, meu Pai, o que o Senhor ordena para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai, toda obra contrária, toda reza do diabo, oração contrária, macumba, feitiçaria, inveja, orgulho, todos os demônios, em nome de Jesus. Igreja sente, meus amados, Deus abençoe. Estamos em tempos trabalhosos, onde o diabo, ele sabe trabalhar direitinho, igreja, para dividir a igreja. Mas aqui está o antídoto, meus amados, a palavra, a doutrina. Não é para a gente, igreja querida, arrancar muitas palmas. Não, a doutrina é para a gente aprender a palavra, é para meditar devagarzinho. Se a gente não aprender, não adiantou nada. O apóstolo Paulo, vocês sabem que ele escreveu a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo estava preso numa prisão domiciliar, prestes a morrer por amor do Evangelho, igreja, a ser decapitado. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, louvado seja Deus, e mandou 2 mensageiros, 2 obreiros fiel, obreiro que era fiel a Deus e ao seu pastor. Obreiro fiel é esse, igreja querida, aqui tem unidade com a obra. O nome dele era Timóteo, o outro é Epafrodito. Esses 2 levaram essas cartas para o povo de Filipos. E nessa igreja, a carta ordenava a igreja andar em perseverança. Na igreja, perseverança, meus irmãos. E ainda mais, o apóstolo Paulo escrevendo os Filipenses, ele mandava ter unidade. É o qual nós deixamos hoje no capítulo 2, unidade. E essa unidade eu estava pesquisando, querida igreja, não é unidade só dos irmãos estar aglomerados, não. É a unidade de ter o mesmo coração, igreja. É a unidade de ter o mesmo sentimento, igreja. É a unidade da igreja. Está feliz quando vai chegando no convertido. Está feliz quando vai chegando novos membros. Está feliz com a doutrina que o pastor prega. Está feliz uns com os outros. Quando uma criança está no culto, prega, um jovem, uma senhora, um senhor, e a igreja fica unida, agradece a Deus. Essa é a unidade. Então o apóstolo Paulo, ele ficava feliz, porque a igreja, mesmo
perseguida, o apóstolo Paulo preso, a igreja tinha unidade, igreja. O que é essa unidade? Não tinha partidarismo, eles eram unidos, igreja querida. Então o apóstolo Paulo, o Espírito Santo na vida dele, ensinava a igreja a andar unida, igreja querida, e também a ter humildade, prontidão em servir. Prontidão em que, igreja? Servir, amados queridos. Esse é o evangelho verdadeiro que Deus levanta, apóstolos, pastores, obreiros, jovens, Senhor, para ter unidade, meus irmãos, para ter a mesma regra de fé, a mesma obediência, o mesmo sentimento, e não começar a se levantar partidarismo. Igreja, isso é coisa do diabo, isso é coisa da carne. Eu orando nas madrugadas, eu ia orando pela igreja, o Espírito Santo, ele falava comigo, dê a palavra, porque eu vejo o coração da minha igreja, dê a palavra certa, que é eu que te uso para dar a palavra. Então, igreja, o diabo, ele é sagaz, ele tenta enganar a raça humana, e ele diz, o apóstolo Paulo, que nós temos que ser como Jesus, igreja, seguir as pisadas do mestre, igreja, obediência e uma conduta irrepreensível. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus Cristo, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele ganhou uma grande amizade com aquela igreja de Filipos. A igreja dos Filipenses, eles mandavam ajuda para o apóstolo Paulo. Eles tinham humildade e união com o apóstolo Paulo. Era o apóstolo Paulo preso, mas a igreja avançando no evangelho, e não tentava a igreja difamar o anjo da igreja, meus irmãos queridos. Esse é o evangelho verdadeiro. Tiveram uma grande amizade, igreja querida. Ele filho com o apóstolo Paulo, ajudava até financeiramente. Eles tinham coleta generosa. Bendito é o nome do Senhor. Em Filipenses, meus amados e queridos, capítulo 2, veja o Espírito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele dizia no verso 1: se vocês têm conforto em Jesus, se vocês amam Jesus, se vocês verdadeiramente têm amor uns com os outros, se vocês têm comunhão de verdade com o Espírito Santo, têm compaixão. Aí o apóstolo Paulo fala: complete o meu gozo. O apóstolo dizia assim, o mesmo sentimento. Nós estamos vivendo, igreja amada e querida, que Satanás, ele está entrando em corações, para a igreja não andar na mesma regra de fé, para a igreja não ter o mesmo sentimento. E o que é o mesmo sentimento? É não ter dúvida, é não ter divisão, é não ter partidarismo, é não ter vanglória, igreja querida, é ter humildade, que é Deus que levanta o homem do povo, do necessitado, e Deus também usa um servo para levantar alguém. Os humildes vai reconhecer, os humildes vai viver grato a Deus e ao seu pastor. É a Bíblia que ensina, a igreja. Mas se não tiver o mesmo sentimento, vai entrar facção. Fico tão feliz quando eu vejo os irmãos chegando, essa família aí, se unindo conosco com humildade. Vocês também, é um sinal de humildade. Mas cuidado, igreja, porque a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus é provado pelos louvores. Quem está entendendo? Aí Deus pega o anjo da igreja, o pastor, e dá a palavra, porque Deus, ele vê como é que está a vida de cada um de nós. Por isso que ele coloca a doutrina, é o Espírito Santo. Tem demônio que joga seta para pessoas pensar que eu escolho a palavra. Eu não escolho a palavra, Satanás é o Espírito de Deus que conhece a vida das ovelhas nessa igreja. É o Espírito Santo que usa o anjo da igreja para dar a palavra certa, no dia certo, na hora certa. Porque o diabo, ele quer destruir os homens e a mulher de Deus. Quer tirar, igreja querida, a humildade que está tendo aí, Jesus. Olha aí, igreja amada. Essa é a verdade. Nós não podemos, igreja, ter um sentimento faccioso, um sentimento errôneo. Deus é o Deus de ordem e decência. Veja que o Espírito de Deus quer a unidade da igreja. O que é unidade, igreja querida? É você ter de acordo, estar de acordo com o anjo da igreja. Igreja querida, bendito é o Cordeiro de Deus. Unidade é o mesmo Espírito Santo que está na vida do pastor, o mesmo Espírito Santo que está na vida do obreiro, da obreira, que está na vida da igreja, do irmão, da irmã. É testificar, igreja, o mesmo propósito, a mesma regra de fé, igreja. Então essa é a verdadeira unidade, quando a igreja vive de modo digno que o nome do Senhor é glorificado. Abre a Bíblia, igreja querida, igreja amada, em Efésios capítulo 4. Meus queridos,
queridos, antes de Filipenses aí, Efésios capítulo 4, igreja amada. Deus em Cristo abençoe, a gente fica feliz. Quando nós vemos igreja, você vê que até, eu sou tão humilde que até para fazer um cartaz, as outras igrejas por aí muitos não botam. Só bota o pregador, não devo, eu não. Eu gosto de botar quem vai abrir o culto. Eu gosto de ver Deus usar a igreja, meus irmãos. Agora, a pessoa tem que ter humildade e reconhecer que é Deus que levanta e Deus vai usar um humilde servo. E a igreja tem que continuar na mesma humildade, no mesmo patamar, porque a igreja entristece o coração quando o Espírito Santo revela que muitas igrejas estão indo na contramão, na direção errada. Aleluia, igreja do Senhor. Olha só, meus amados queridos. Eu falei, Efésios capítulo 4. Olha só, meus amados e queridos irmãos. Olha o apóstolo Paulo agora falando da unidade da fé. A mesma unidade que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Olha só. Rogo-vos, pois eu, o apóstolo Paulo falando dele mesmo, preso do Senhor. Olha o que é que o apóstolo Paulo queria que a igreja fizesse, amados irmãos. Olha. Que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Ou seja, convocados e chamados, ou seja, escolhidos. Você sabia que você foi convocado e convocada para o reino de Deus? Você sabia que você foi chamado e escolhido para o reino de Deus? Mas olha o segredo para nós vencer, igreja. Olha o segredo no versículo 2. Olha, com toda humildade. Com o que, igreja querida? Toda humildade, meus amados. E mansidão. Ou longanimidade. Que mais, igreja? Olha, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em que, igreja? Amor. Procurando, verso 10, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meu Deus do céu, é forte. Vocês entendem, igreja amada, que o Espírito Santo quer que a igreja ande como é digno, que foi convocado, chamado e escolhido. Humildade, e humildade é o pastor considerar o obreiro, a obreira, é o pastor considerar a ovelha, a criança, o jovem, é o pastor considerar, ficar feliz quando dá a oportunidade, mas o jovem, a criança, o senhor e a senhora também tem que estar na mesma regra de fé, na mesma humildade, igreja querida. Isso é o verdadeiro evangelho. É Deus que levanta, mas é Deus que usa alguém. Então nós temos que ser gratos a Deus, igreja, eternamente. E também ao homem de Deus que Deus colocou na sua vida. Se é mentira, igreja, Deus me corrija. Mas se é verdade, eu mostro na Bíblia. Diabo é sagaz, igreja. Aqui não tem lugar para divisão não, Satanás. Aqui a igreja é humilde, é grato a Deus e a quem Deus levantou. Aleluia. Nós temos que ser felizes, igreja, uns com os outros. Igreja amada, tu é noiva do Cordeiro, tu é eleita, tu é eleito e eu também. E nós temos que ter o mesmo sentimento. Igreja amada, igreja querida, dentro de nós, igreja, no nosso interior, tem que estar fortalecido pelo poder do Espírito Santo, mas nós temos que ter o mesmo sentimento, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que ter, igreja amada, o mesmo propósito, igreja querida, nós temos que ter a mesma influência, igreja amada, igreja querida. Veja que o evangelho verdadeiro é esse. Deus não levanta pastor Manuel para ter um partido. Deus não levanta pastores, obreiros, locais, ou sucursal, ou setorial, para ter um partido de um jeito. Deus levanta cada um de nós para o nome de Jesus ser glorificado e para a igreja esteja na mesma união. Se passar isso é coisa maligna, igreja amada. Igreja do Deus vivo, perceba, meus amados, igreja amada, como eu fico feliz quando vejo a igreja unida, mas a igreja tem que ter o mesmo pensamento do pastor Manuel também. E qual é o pensamento? Nós temos que permanecer firme, nós temos que permanecer lado a lado, nós temos que guerrear Satanás para que as almas sejam salvas e libertas. Nós temos que ter a mesma mente, amados. Nós temos que ter a mesma disposição, amados. Nós temos que ter o mesmo ânimo, amado. Nós temos que ter, igreja querida, a mesma diligência, o mesmo espírito tem que estar em concordância.
abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:13, vem aí pertinho, olha, amados queridos, 4:13. Isso foi o que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, meus amados, capítulo 2. Veja que toda a Bíblia é com concordância, louva a Deus pela vida da igreja, mas o Espírito Santo, ele sabe o dia de amanhã. Ele já manda o remédio para eu e a igreja estar blindada. 4:13, está escrito, meus queridos e meus amados, que Deus em Cristo vos abençoe o teu esforço, a tua fé de vir para o culto de doutrina. Pois se fosse para lá ler a Bíblia só em casa, não precisava nós estar na doutrina. Mas se você está na doutrina é porque você é humilde. Louvado seja Deus. Olha só, o 3, olha só, Deus, ele tem algo para nós. O Espírito de Deus, ele quer que a gente progrida na fé. Que a gente progrida onde, igreja? Na fé, amados, ó. Até que todos, é só o pastor e a igreja? Não, grita, é todos. Você viu o que de criança, como foi uma bênção? É até nossas crianças. Ó, até que todos chegamos à unidade, unidade, todos unidos. Da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cristo tem uma medida, igreja. Cristo tem uma estatura. Cristo tem uma meta para a gente. Está aí a irmã Joelma, que já foi vendedora. Ela tinha meta todo mês para alcançar. A igreja do Deus Altíssimo tem meta na terra para alcançar almas, santidade, unidade, amor. Deus quer a igreja avançando, pregando aonde estiver, falando de salvação aonde for, ajudando alguém aonde for, mas nunca ter pensamento duvidoso contra a obra santa do Senhor. É a Bíblia que diz. Se você vê em Efésios 4:11, vai dizer que foi Jesus quem deu. Uns para apóstolo, aí a Bíblia dizendo, ó, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor, outros para doutor. Para que a igreja amada? Porque Deus quer o meu e o teu aperfeiçoamento. Está vendo? Deus quer que eu e a igreja se edifique. O que é edificar? É construir. Eu quero te dizer nesta noite que você é um tijolo. Tijolo não escolhe aonde vai estar. Tijolo é colocado lá para sustentar alguma coisa. Você foi colocado nesta obra para sustentar algo. Seja na tua casa, na tua família, no teu ministério. Você é tijolo e tijolo obedece. E Deus é glorificado na tua vida. Oh, glória. Essa é a unidade que Deus quer em nós, meus amados e meus queridos. Bendito é o Cordeiro de Deus. É a Bíblia, não o pastor Manuel. É a Bíblia que está falando, louvado seja o nome do Senhor, sobre o verdadeiro ensinamento sobre a salvação. E para a gente ser salvo, a própria Bíblia, que é a boca de Deus, nos ensina que nós temos que ter um distintivo. Nós temos que ter um distintivo. Tem pessoas que têm muitos distintivos. Então nós no mundo espiritual temos que ter também distintivo. E um dos distintivos, ou seja, marca, é a humildade. Grita, humildade. Está vendo, amados queridos? Nós vamos ver o próprio Jesus. Preste atenção, igreja querida, igreja amada, que Deus abençoe a tua fé, meu amado, minha amada, o teu esforço nessa noite. Não é em vão a tua vinda. Não é em vão, creia. É propósito de Deus a gente viver esta palavra para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que nós fazemos. A Bíblia fala sobre essa humildade que o apóstolo Paulo falou. E essa humildade, meus amados irmãos, vai falar da nossa consciência que nós somos fracos. Que nós sozinhos nós não podemos fazer nada. Uma pessoa sozinha pode sair do buraco e querer muito fundo, fala a verdade, vocês são da verdade. Pode ou não? Não. Então, aí vai falar da nossa fragilidade. A nossa consciência, a decisão, a da gente entender de imediato que todo crédito é dado a Deus. Todo louvor, toda adoração, toda exaltação, toda adoração é para Jesus. Todo crédito é de Deus. Agora a gente vai entender alguma coisa. Que Deus vai usar o cano, o instrumento, Deus vai usar o vaso na terra. Diga agora a Deus. Então tudo que nós realizamos, nós atribuímos primeiramente a Deus e somos gratos a Deus pela vida do irmão, de uma irmã, de um obreiro, de uma obreira que ajuda a obra, que ajuda o pastor. Somos gratos pela vida do pastor também. Somos gratos a Deus por tudo e louvamos a Deus porque Deus sempre coloca alguém
para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Então, aqui diz no estudo, é a Deus. E o próximo, a gente tem que fazer conforme diz a Bíblia. Abra a Bíblia aí nessa noite, igreja querida, em João, capítulo 3, versículo 27. É muito lindo isso. Olha, João 3, 27. João, capítulo 3, versículo 27. João Batista estava fazendo a obra na terra, não estava, igreja? Estava fazendo a obra na terra. Louvado é o nome do Senhor. João Batista dizia que não era digno de desamarrar ou amarrar a sandália de Jesus. Jesus vai até ele para ser batizado. Olha a humildade, olha a unidade de Jesus como Senhor e Salvador, que ele, igreja, ele foi humilde na terra. Assim é um exemplo para mim e você. Se você for ver no versículo 22, você vai ver que Jesus estava batizando com seu discípulo, estava batizando. E se você for ver, João Batista também no 23 estava batizando. Agora no versículo 26, olha, 26. E foram ter com João. Alguém foi até João Batista. Chamaram João Batista de mestre. Chamaram João Batista de quê? Mestre. Rabi significa mestre. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho. João Batista dando bom testemunho de Jesus. Aquele a qual tu deste testemunho. Está lá, nós vimos ele batizando e todos vão ter com ele. Todos vão ter com quem? Você vê a igreja amada como o Espírito de Deus, ele nos ama. Ele dá a palavra no dia, na hora, no momento certo, ele sabe como é que está o coração da igreja, ele sabe. Aqui não é nada escolhido não, aqui é o Espírito de Deus. Aleluia. Que foi que João Batista falou, igreja amada? Ó. Verso 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Ora, aí João agora vai testificar de Jesus. Vocês mesmos sabem, vós mesmos me sois testemunho de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Quem é que tem a esposa? Não é Jesus, igreja? Quem é a esposa? Não é nós, igreja? E quem é o amigo do esposo? Grita, João Batista. João Batista, amigo do esposo. E mais um amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, dizendo João Batista: assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. Olha o verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bendito é o Cordeiro de Deus. O glória, você pode se alegrar nessa noite com a alegria do seu irmão. Você pode se alegrar nessa noite com a alegria da sua irmã. Deus, ele vai exaltar alguém na igreja, ele vai exaltar alguém lá no meio da rua, no emprego, em algum lugar, mas ele vai exaltar para a gente ter esse mesmo sentimento. Igreja querida, João Batista dizia: a minha alegria está completa. Hoje os obreiros, as obreiras, as crianças, o jovem, o pastor, nós temos que dizer: a nossa alegria está completa, porque Deus está usando os seus pequeninos na terra, Deus está usando a igreja. Nós temos que ficar alegre, feliz uns com os outros e não ter pensamento faccioso, igreja querida. Esse é o evangelho verdadeiro. Quando o reino de Deus está sendo povoado, o evangelho está sendo proclamado, Deus usa uma criança, um jovem, um pastor, um obreiro, uma ovelha, a gente tem que ficar feliz e não inventar e botar a mente maligna na nossa mente e no nosso coração. Aleluia, gente. Louvado é o nome do Senhor. Não perdemos, igreja querida. Vocês estão vendo aqui o evangelho que João testificou de Jesus e o próprio Jesus testificou de João. João Batista operava milagre, igreja. João Batista expulsava demônio, igreja. João Batista curava os enfermos, igreja. João Batista abriu o mar, igreja, como Elias. Não, Jesus operava milagre, sinais, maravilha e prodígios. Mas Jesus falou bem de João Batista. Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. Agora aquele que for menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Eita glória! Eu sou menor, quem é menor é a igreja. E o menor é aquele que se dedica na obra, que dá a sua vida pela obra. E o nome de Jesus é glorificado.
e não tem partidário. Meus amados, queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Vocês viram aí o próprio testemunho. Bendito é o Cordeiro de Deus. João Batista, humilde, não ficou com inveja, não se vangloriava. E nem Jesus, assim é o Evangelho. Cuidado, igreja. Cuidado, igreja, com a boca do diabo. Cuidado, igreja querida. Fica no mesmo patamar, na mesma fé, na mesma união, igreja. Alegramos uns com os outros, meus amados. Bendito é o Cordeiro de Deus. Meus amados, eu e a igreja, assim como o apóstolo Paulo, ele ensinou a igreja de Filipenses, a igreja de Efésio, em todas as cartas, eu e a igreja devemos que andar com essa mesma simplicidade e sempre dizer que somos pó, somos cinza, somos cabos, somos dependentes de Jesus. Quem se lembra de Abraão aí? Abraão foi escolhido para ser o pai da igreja da fé. E a Bíblia diz que ele foi fortalecido dando glória a Deus. A promessa demorou, mas ele permaneceu no foco. Ele teve a oportunidade de receber o próprio Deus na casa dele, lá na tenda. E quando ele falava com Deus, ele dizia: eu sou pó. Abra a Bíblia aí, igreja querida. E eu e você somos pó nessa noite. Olha, Gênesis 18 e 27, quando a igreja amada, o próprio Abraão orava a Deus pedindo para Deus libertar Ló e sua família que estava amando o mundo, amando a vaidade, amando o pecado. Abraão insistiu: Abraão, eu vou diminuir um pouquinho, porque pode ser que Deus não me repreenda, porque eu estou insistindo com Deus, eu vou me humilhar. E quando você se humilha, Deus lhe exalta, crente fiel. Olha só, Gênesis 18, Abraão orando a Deus, para Deus salvar a família, e insistia, e aí Abraão, vou ter que me humilhar, porque Deus pode achar que eu estou insistindo demais. Gênesis, meus amados, 18 e 27, para um igual ao Senhor, olha a oração. Abraão, ele dizia que era cinza e pó. 27. E respondeu Abraão dizendo, falando com Deus, igreja: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que estou pó e cinza. Oh glória! E Deus, ele ouve. Deus vê o choro, o quebrantamento. Deus vê a humildade daqueles, oh glória, que reconhece que sem Jesus é nada. Glória a Deus. Abraão, como de intimidade, ele dizia: eu reconheço que eu sou pó e cinza, Senhor. Me ouve mais um pouquinho. Atenda a minha oração mais um pouquinho. Sabe o que aconteceu? Abraão, ele foi tão humilde que Melquisedeque chegou lá e Abraão deu o dízimo de tudo. Reconheceu a sua humildade. Oh, glória! Então, meus amados queridos, o Evangelho verdadeiro é esse. O Evangelho verdadeiro é esse, que a gente se alegra uns com os outros. E não a gente mesmo se vangloria por nada na terra, igreja amada. Por quê, meus queridos e meus amados? Porque às vistas do Senhor, todo mundo é pecador e precisa de Jesus, precisa se humilhar diante dele, precisa depender dele, tudo que faz depende dele. O apóstolo Paulo falou aos Coríntios, abre a Bíblia, meu amado e minha amada, em 2 Coríntios 10 e 17. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 10, verso 17. Glória a Deus. E o foco dessa noite é a igreja amada sair daqui vivendo a palavra de Deus. Meus amados, que Deus abençoe grandemente, é doutrina, vamos ter que mergulhar na palavra. 2 Coríntios, o que, igreja? Muito bem, meus amados, Deus abençoe, olha. Bendito é o Cordeiro de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17, está escrita a palavra santa de Deus, meus amados, ó. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Gloria em quem, igreja?
Olha o 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Meu Deus do céu. Tem alguém que louva a Deus? Tem alguém que é grato a Deus? Tem alguém nessa noite, oh glória, ele que sabe que é conhecida da glória de Jesus Cristo. Meus irmãos, reconhece as pessoas que Deus bota na vida deles, na vida delas. É Deus que exalta, é Deus que ninguém se empobrece, é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, disse Ana lá em Samuel. Então nós temos que ter um máximo cuidado. Bendito é o nome de Jesus. Isso aqui é palavra revelada pelo Espírito Santo para mim e para vocês. Meus amados queridos, olha só, devemos, igreja amada, entender isso. Aprendemos a cada dia, isso é um sinal de humildade. Deus, Ele dá valor na nossa frutificação. E nós temos que dar valor a Deus, não é eu estudo, a Deus e ao próximo que Deus coloca na nossa vida. Porque o diabo quer arrancar esses valores bíblicos, meus amados. O diabo não vale nada. Abre a Bíblia em Salmo 8, verso 4. Salmo 8, verso 4, igreja querida. Aqui diz no estudo, sem a ajuda de Deus e sem a ajuda do nosso próximo, igreja, a gente não chega a lugar nenhum. Salmo 8, meu amado e minha amada, igreja santa do Senhor, Deus abençoe. Dia de labuta para muitos, mas Deus está contemplando. Olha só, Deus faz a gente dominar os animais, Deus faz a gente dominar várias coisas para a honra dele. É Ele que levanta o homem, não é, igreja? Louvado seja Deus. Salmo 8,4, olha, Davi falando, igreja. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? Ou seja, Davi também reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua dependência. Quem é Deus? Um mortal para que o Senhor se lembre dele. E o filho do homem para que o visite. Deus visita o homem, Deus visita ou não visita, igreja? E ainda faz mais, entra dentro dele e dela. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos. Um homem, pouco menor do que os anjos. E de glória e honra o coroaste. É Deus que coroa de que, igreja? Diz a Bíblia, não eu. Está vendo? E o que é que mais nos fez? Fazes com que ele tenha domínio, o homem, tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome sobre toda a terra. Aleluia, igreja. Resumindo, Deus nos fez para o seu louvor, Deus nos fez para a sua glória, Deus nos fez para a sua exaltação. Igreja querida, é nós seres humanos mortais, fomos criados por Deus para um propósito glorioso. Não como os animais que é irracional. Não, igreja, mas eu e você somos produto, oh glória, da mão de Deus. Não foi por acaso, querido e querida, que tu veio ao mundo. Foi para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Não foi para nós nunca aceitar mérito nosso. O mérito é de Jeová. É um propósito. Louvado seja Deus. Nós fomos feitos especiais para Deus, valorosos. E Ele mesmo te honrou e me honrou quando nos escolheu para dominar a criação. Ele deu o planeta Terra na tua mão, na minha mão. Foi, igreja, eu não estou mentindo, está lá na Bíblia, em Gênesis. Mas Satanás pegou por causa da rebeldia do homem e da mulher. Mas Deus nos fez para o nome de Deus ser glorificado. Somos preciosos. Então o motivo que estamos aqui nessa noite, tudo que fizemos, é para o louvor e adoração e exaltação do nosso Jesus Cristo, meus amados. E nunca passar por cima de ninguém. Eu nunca vou querer passar por cima do irmão e da irmã. Eu procuro ajudar, eu procuro levantar, eu procuro, igreja querida, fazer com que Jesus seja glorificado nos pequeninos do Senhor.
Mas nós temos que ter a mesma mente, a mesma convicção, nós temos que ter a mesma regra. Nós não podemos, igreja, ter pensamento faccioso. Isso aí já não é humildade, meus amados queridos irmãos. Bendito é o Cordeiro de Deus. Abra a Bíblia em 1 Pedro 2:11, igreja. Primeira carta de Pedro, meus amados. Tão bom, meus amados, quando a gente reconhece Deus na vida do irmão, na vida da irmã, mas é tão triste quando o Espírito de Deus revela que as pessoas, ou algumas pessoas, não têm o mesmo pensamento, não têm o mesmo parecer. Igreja, isso, igreja amada, entristece o coração quando a pessoa, igreja do Senhor, dá vida pelo próximo, ou reconhece, fala bem do próximo, mas quando a gente vê o próximo, muitas vezes, igreja querida, rebaixando alguém que Deus levantou. Bendito é o poder de Deus. Deus revela ou não revela? Mas Deus te escolheu para um propósito. Eu falei aonde? 1 Pedro é 2 Pedro. Quem está ligado? Capítulo 2, igreja querida, muito bem. Isso, Deus abençoe a igreja do Senhor, está ligada, Deus abençoe. Oh, como é bom ver a igreja unida, no mesmo parecer, numa mesma união, numa mesma fé, sujeitando as autoridades que são fiéis à palavra de Deus. Isso também é humildade. A Bíblia vai dizer, ó, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Ele está falando de mim e de vocês, somos peregrinos e forasteiros, que vos abstenham das consciências carnais, que combatem contra a alma. Ou seja, existe uma consciência que nos combate, para arrancar a humildade, para colocar a vanglória, entendeu? Para arrancar a simplicidade, para arrancar a unidade da fé na igreja. O 12, tendo o vosso viver honesto, o meu e o teu viver honesto entre quem? Entre os gentios. Os gentios, aqueles que não conhecem a Bíblia. Entre os gentios, aqueles que não obedecem a palavra. Para que naquilo em que fala mal de vós, quem vai falar mal da igreja que está em doutrina e obediência? É o gentio, é o desobediente. Aí o Espírito de Deus falando, usando Pedro, para aqueles que vão falar mal de vocês, oh glória, como de malfeitores, o que é que eles vão fazer? Glorifique a Deus no dia da visitação. Por que eles vão glorificar a Deus? Vai ver o teu procedimento, o meu, vai ver as nossas boas obras, pelas boas obras que em vós observam. Está vendo, igreja? Agora, se nós achar que nós somos ovelhas sem dono, se nós achar que nós somos ovelhas que podemos ir para os montes sem o pastor, que a gente é ovelha que não precisa ter um cajado, olha só, aí não está batendo, não está conforme a Bíblia. Olha o que manda o 13: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana. O Espírito de Deus está mandando a gente se sujeitar a quem? A toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior. Vocês estão entendendo mesmo, igreja? Se nós não fazemos isso, igreja, a gente está continuando sendo humilde, igreja? Não está. Aí vem o 14, que é o governador, como poder enviado para castigo do malfeitor e para o louvor se faz bem. A igreja amada já entende tudo isso e vai indo, e vai indo. E vai indo, igreja, ó. 15, porque assim é a vontade de Deus, e eu e vocês, fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Está vendo, igreja? Pessoas que não andam guiadas pelo Espírito Santo, que quer fazer tudo de todo jeito. Ó, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Nós somos servos de Deus. Olha o 17. Que às vezes o cristão quer roubar essa parte, gente, quer enganar. Honrai a todos. Honrai a quem? O pastor Manuel, ele honra a todos nessa igreja ou não honra? Agora é com a indecência. Eu vou honrar a igreja, agora a igreja não pode querer fazer do jeito que quer. Tem ordem de decência, tem horário, tem tempo, tem isso, tem lei, tem a cadeira no lugar. Não pode um irmão pegar uma cadeira e botar lá no meio da rua, indo ao coração quando eu vejo um irmão, pega a cadeira e bota lá fora. Isso é falta de humildade, isso não é humildade. Peça o pastor é porque eu estou passando mal, estou com calor, estou assim, estou assado. Mas não, igreja, as coisas do Senhor é sagrada, por isso que tem doutrina para tudo estar no lugar. A palavra final é de Deus, mas Deus bota o pastor para dar também uma palavra. Então você está vendo, igreja, que tem que honrar todos, aí amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Está vendo, amados queridos? Vocês estão vendo aí como agradável a Bíblia? Igreja, só vamos para o céu se nós ir pela Bíblia. Esse negócio da gente achar que é do nosso jeito está errado, tem que ser do jeito da palavra sagrada. Deus abençoe a irmã. É por isso que Deus quer levantar a igreja dele, os que estão chegando, os novos convertidos, as ovelhas.
Mas nós temos que ter a regra de fé. A Bíblia é sagrada. Unidade de fé. Não é só ajuntamento, é a mesma mente, o mesmo coração, o mesmo pensamento. Ser grato sempre. Isso é Bíblia, eu não estou inventando, igreja amada, porque não dá tempo, mas vamos para frente. Meus queridos e meus amados, a presença de Deus vai acompanhar quem anda do meu lado. Vamos, vai. A presença de Deus vai acompanhar essa igreja abençoada, Deus e amor do Jardim São Paulo e muitos por aí fora que anda com humildade, temor, obediência, reverência. A presença de Deus vai estar com você e comigo, igreja querida. Vai, mas só vai estar se nós tivermos o quê? Humildade. Coração aquebrantado, reconhecer que nós sozinhos não conseguimos chegar a lugar nenhum, não tem como a gente sozinho chegar a lugar algum. Não tem, é a Bíblia que ensina. Verdade, Jesus. Deus vê o aquebrantamento, a humildade, a sinceridade da amada igreja, reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que precisa de uma liderança e fiel à doutrina. Tem que ter reconhecimento. Não, se não tiver, não está batendo com a Bíblia, não está batendo, louvado seja Deus. Tem que ter essa mesma regra de fé. Oh, glória! Abre a Bíblia aí em Isaías 57. Deus vai falar que está dentro de você nessa noite. Deus vai falar que está dentro de mim nessa noite. Deus vai falar que está dentro daqueles que têm um coração quebrantado e contrito, que reconhece que é 100% dependente de Jesus. E eu e você nessa noite reconhecemos isso. Isaías 57. Isaías 57, 15. Porque se a gente não tiver humildade, irmão, é às vezes ver um obreiro ganhar alguma coisa, um obreiro, um pastor, uma mulher de um pastor, um irmão, Deus reconhecendo ele. Aí a pessoa já vem com um pensamento duvidoso. Deus não está nesse negócio, igreja. Deus não está. Mas tem que ter humilde. Reconhecer. O que é teu é teu, o que é meu é meu, o que é de um é do outro, o que é dele é dela. A túnica que Deus deu a você é sua. Oh, glória. E a que deu a minha é minha. Deus é contigo. Igreja querida, Isaías 57. Mas ele só é conosco se nós tivermos pela Bíblia. Amém? Olha o versículo 15, ó. Porque assim diz o alto e sublime. Meu Deus, quem é o alto e sublime? Grita, é Deus. Está vendo? Deus na boca do profeta Isaías. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. É Deus. Habita na eternidade. E cujo nome é santo. Meu Deus do céu, que Deus poderoso, glória. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito. Oh, glória, ele habita com quem? E também com contrito e abatido de espírito. Oh, glória. Tem alguém que é contrito nessa noite? Tem alguém que é abatido de espírito nessa noite? Ele está falando que mora num lugar mais santo, mais mora, com abatido e contrito de espírito, e diz, mas que vivifica, e para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Nem sempre nós vamos estar fervorosa, nem sempre nós vamos estar, oh glória, aleluia, igreja. As batalhas vai tentar nos abater, as lutas, as provas, as perseguições, o inimigo vai tentar nos abafar, mas aqui está falando que o Todo-Poderoso, quando vê um coração contrito, aquebrantado, pedindo força, vigor, unção, santidade, pedindo para vencer o pecado e o diabo e a carne, aí Deus chega na vida deles, igreja querida. Já aconteceu com você? Acredito que tu não tinha força para nada, já aconteceu comigo, já aconteceu, não orava mais nem de madrugada, nem de dia, nem de noite, era menos de 5 minutos, mas se humilhou, reconheceu que é pó, reconheceu que é cinza, reconheceu que não consegue fazer nada, aí vai sair na soberba, aí vai sair na vanglória, aí vai ter humildade, aí vai reconhecendo Deus, aí vai procurando o pastor para dar paz do Senhor. Não se esconde mais com o pastor, que isso é coisa de vanglória, é coisa de soberba, não se esconde mais, não foge mais, aí reconhece que precisa de Deus e de uma liderança santa, aí Deus chega e toma eles na mão. É isso que Deus faz com os humildes. Os humildes são os que são arrependidos, não vivem pecando de propósito, os arrependidos. É só os arrependidos que tem essa promessa que foi falada nessa noite.
É o Deus que fala de gente contrito. É o Deus que está falando que o contrito se sente oprimido, vê de um lado o pecado, do outro lado o pecado, até ele está sendo tentado ela, aí começa a se humilhar, porque o pecado quer sugamento, a carne quer matar mesmo, o pecado, o diabo quer destruir mesmo, aí ele sabe que não tem saída, ela sabe que não tem saída, aí começa a ter contritamento, aí começa a igreja amada a ver, o glória que precisa, o glória de buscar mais, que precisa de libertação em alguma área, que precisa sair da escravidão, que precisa ter força para vencer nessas áreas da vida. Aí Deus chega, porque está vendo sinceridade, está vendo humildade, está vendo reconhecimento. E abatido de espírito, de coração, sinceridade. Sinceridade de verdade. O que foi que Deus falou aos anjos de Jeremias? Aqueles que me honraram de todo o coração eu vou honrar. Ele está falando conosco nessa noite, igreja. Deus nos assiste. O que é assistir? É ver todos os detalhes da tua caminhada. É ver todos os momentos segundos da tua perseverança. Aquele momento que parece que tu não vai para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Aí chega a mão de Deus na minha, na tua vida. Deus nos assiste para nos vivificar, nos dar vigor de novo, nos consolar com a sua presença. Agora a parte que nem todos podem ter no versículo 21, ó. Isaías 57, 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Está vendo, igreja? Os ímpios nunca têm paz. Rebelde não tem paz. Falta de humildade não tem paz. Não tem, igreja. Quem vive pegando de propósito não tem paz. A consciência acusa, a consciência pesa. É, igreja santa. É isso que está falando aqui. Para quem vive no pecado, vive na impiedade, tem consequência. A tempestade, o mar, a muralha, o mal, as coisas da vida sufoca, a lama do pecado afunda. Mas aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, que precisa fazer parte de uma igreja, que precisa fazer parte de alguém, que foi feito para louvar, exaltar a Deus, para pregar, para falar de Jesus, que precisa dar fruto, digno de arrependimento, Deus será com ele. Estou aqui pregando a palavra, não estou aqui para arrancar palma, glória, aleluia, é doutrina, eu tenho que pregar a palavra, eu percebo a minha parte, e a igreja amada recebe a sua parte, porque Deus não quer partidário, Deus não quer levantar uns para ser melhor mais do que os outros, Deus quer levantar todos para andar na mesma regra de fé. Louvado a Deus. Esse é o evangelho que eu sempre prego e vou pregar a vida toda. Se você fazer fora disso, não está batendo. Tem que vigiar nossos olhos, nossa mente, nosso pensamento, o que vamos escrever, o que vamos digitar, o que vamos fazer, tudo, a nossa boca, tudo, nós temos que vigiar, porque nós estamos sendo vigiados. Essa turma mesmo aí, dá para ouvir agora de todo mundo lá em casa, dá para ouvir agora de todo mundo. Alguns já falaram alguma coisa, eu não estou nem aí, eu amo. A câmera aí pega todo mundo falando alguma coisa, eu amo, Deus. Vou ligar para lá, ligar ver esse povo no céu. Se eu vou inventar de procurar satisfação, não, igreja. Aleluia. Deus está vendo o que nós falamos nas ocultas. Cuidado, está sendo vigiado. Cuidado mesmo. Esse vigiamento é encenado. O pior de Deus que ele vai pegar. Ele vai colocar uma tela. Ele vai colocar tudo que foi feito nas escondidas. Igreja amada, igreja do Senhor. Bendito é o poder de Deus que te ama e me ama e nos colocou na santa doutrina. Abre a Bíblia em Atos capítulo 20, 19. O apóstolo Paulo chamou os anciãos. Os anciãos eram os presbíteros. Os anciãos eram os que estavam lá na frente da roda. O apóstolo Paulo chamou tudo aí, ó. Vê se é alguma coisa contra mim aí, o apóstolo Paulo falou. Veja se eu fiz tudo por amor aí. Veja, eu chorei por todos. Eu chorei, o apóstolo Paulo vai falar aí. Eu chorei. Ele vai dizer aí, eu fiz por humildade. Eu não fiz para querer. Anciões, ser mais do que vocês. Eu fiz por humildade. Olha aí, os 3 anos que eu fiz a obra foi por amor. Glória, igreja amada, vamos reconhecer uns aos outros. Quando eu fico feliz, quando eu vejo Deus dar uma criança, um jovem, uma dirigente de criança, dirigente de senhora, de senhor, um obreiro, uma obreira. Nós temos que ter a mesma regra de fé. A igreja também tem que pensar do mesmo jeito, igreja santa. Bendito é o Cordeiro de Deus. Eu falei, queridos e queridas.
queridas, para a honra e glória do Senhor, Atos 20, 19. Que Deus nos abençoe. Para a honra e glória do Senhor. Meus amados, não é o que escolhe, eu tenho crente que não tem humildade, pensa que é o que escolhe. Isso aqui é o Espírito Santo, o pastor é o anjo da igreja, para a glória de Deus. É Deus que sabe como é que está o pensamento, o sentimento de coração de cada um de nós. Talvez agora, não, mas lá na frente ele vai jogar uma vanglória, uma soberba, e a gente tem que cuidar da mesma regra. 20, capítulo 20, igreja querida, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro do nosso Jesus. Por isso que existe a rotina, 20 e 19. Deus abençoe, meus amados. Olha só, preste atenção. Vamos para o 17 para não entender melhor. Bilileto mandou chamar Éfeso, chamar os anciões da igreja. O apóstolo Paulo mandou chamar os anciões da... E logo que chegaram junto dele, junto de Paulo, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, ou seja, para pregar o evangelho na Ásia, fazer missão, como em todo esse tempo me importei no meio de vós. Se importou no meio de quem? Deles, o apóstolo Paulo. Como foi que o apóstolo Paulo se importou? Vamos ver no versículo 19. Servindo ao Senhor, o apóstolo Paulo servia ao Senhor com toda a humildade. Veja um exemplo para nós aí, igreja. Com toda a humildade, está vendo, igreja? E com muitas lágrimas e tentações. Está vendo, igreja amada? Louvado seja Deus. Que pela cilada dos judeus me sobrevieram. 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. O apóstolo Paulo ensinava na igreja, ensinava onde, igreja? Pelas casas. Está aqui as senhoras que não podem mentir, está aqui os jovens que não podem mentir, está aqui o obreiro que não pode mentir, está aqui nós que não podem mentir. É ensinado na igreja e pelas casas. É ou não é, igreja querida amada? É o evangelho da Bíblia que a gente vive como não é, igreja amada? Quantas vezes Deus te viu chorando no teu quarto? Quantas vezes Deus me viu chorando no meu quarto? Ou você aí, ou eu aqui, igreja querida, igualzinho o apóstolo Paulo. Foi ou não foi? Está vendo? Muitas ocasiões. O apóstolo Paulo servia ao Senhor até em lágrima. O apóstolo Paulo, ele falava isso por quê? Porque durante esse período que ele ensinou, ele via a fragilidade, ele viu os que se desviou. No próprio ministério do apóstolo Paulo, ele viu muitos se desviando. Ele viu as pessoas, igreja, desleixadas contra o evangelho. Ele viu como lá em Filipenses falava de cães, os maus obreiros, os que se vangloriavam. Ele ficava triste quando ele via o povo entregue ao pecado. Ele chorava com lágrimas, sabendo que muitos que ele pagou o preço iam se desviar da obra. E ele chorava. Mas ele dizia: sempre fiz com humildade. O apóstolo Paulo sempre levantava obreiros e obreiras, como levantou Timóteo, como levantou Sila, como levantou Epafrodito lá, como levantou a igreja, vários outros. E isso é o evangelho. Deus quer levantar mais e mais servos que andam na mesma regra de fé, mas na mesma humildade. Se é você, diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o evangelho. Ele anunciava em casa, na igreja, ele pregava a igreja o que era necessário para a salvação. A verdade bíblica, a verdade do evangelho que pode salvar o pecador. Nunca fazia por vanglória, nunca fazia para se exaltar, nunca fazia para que as pessoas ao lado dele diziam: olha, tu é melhor do que Apolo. Apolo pregava e saia fogo lá de Apolo. Apolo pregava na igreja de Coríntios. Não, igreja. Pedro também, igreja querida, louvado seja o nome do Senhor. Mas sempre terá, igreja, as facções. Mas o Espírito de Deus que está aqui está nos ensinando a nós se unir mais. É a mesma regra de fé, se alegrar com a vida da igreja de uns aos outros. Amém. E ser grato eternamente. Bendito é o Cordeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Como crentes, eu e a igreja devemos viver em humildade uns para com os outros. Está vendo, igreja? Considerando-nos uns aos outros, os outros superiores. É o que eu faço, igreja, com humildade. Romanos 12, 3, meu querido e minha querida, para a glória de Deus. É o evangelho que manda, meus amados. Bendito é o nome do Senhor. Olha, 12 e 3, igreja querida.
Porque pela graça que me é dada. O apóstolo Paulo recebeu a graça. Pagou imerecido, a graça que é poder também, que é a presença de Deus, né? A misericórdia. Aí o apóstolo Paulo fala, porque pela essa graça que me é dada. Aí o apóstolo Paulo falando, isso não é eu, é o Espírito de Deus que está aqui. Digo-vos a cada um dentre vós, grite a todos nós. Está vendo, igreja? O Espírito de Deus falando aqui conosco, ó. O apóstolo Paulo falava naquele dia, mas é o mesmo Espírito de Deus que estava lá, estava aqui, ó. Não é invenção, nós temos que ter esse patamar, essa sinceridade, essa humildade, esse reconhecimento, essa balança justa na obra de Deus. Olha só. A cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. O que é temperança? É equilíbrio. Equilíbrio, temperança. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um aqui, tá? A irmã vai sair humilde aí com toda sinceridade. Ela vai até onde eu dizer, não vai, né? Pastor Manuel vai até onde eu disser. A irmã, o irmão vai até aonde o Espírito de Deus disser. Tem uma medida para ser atingida, para ser alcançada. Então o apóstolo Paulo aí na versão do Espírito Santo está falando que a gente, igreja querida, tem que ir na regra de fé, mas sempre com temperança, e nunca a igreja do Senhor passar por cima da humildade que Cristo nos ensinou. Esse é o Evangelho. Porque se nós não tiver cuidado, o diabo vai querer, igreja querida, tirar o crente fiel e humilde da porção que Deus deu. Ô glória! Ô glória! E a porção que Deus deu só vai valer para mim e para você se o nome do Senhor for glorificado. E se nós andarmos na mesma unidade. Bendito é o poder de Deus. Igreja amada do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, meus amados. Louvado seja Deus. O que é o oposto da humildade, igreja? Grita, é a soberba. Está vendo, igreja? Esse oposto é quando a pessoa, igreja do Senhor, tem autoestima. Quando a pessoa não deposita agora para Jesus e não reconhece a autoridade delegada que Deus botou na sua vida e na minha vida. Então isso se chama o oposto. Quando a pessoa não segue nessa regra de fé, quando a pessoa se sente superior, quando a pessoa não reconhece que nós só somos o que somos, porque foi Deus que botou alguém na nossa vida, então a tendência é a natureza carnal reinar no crente. Falta de humildade. Louvado é o nome do Senhor. Abre a Bíblia em Tiago capítulo 4, que a igreja amada já conhece essa palavra. Tiago capítulo 4, meu querido e minha querida, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então, meus amados, é um perigo o cristão não entender isso. Eu fico tão feliz quando eu vejo o sorriso dos irmãos. Eu sempre deposito agora para Jesus. Vocês veem a humildade para Jesus. Eu sempre, quando o povo está batendo pau, eu deposito para Jesus. Tudo é para Jesus. Meu jeito de falar é esse. Então nós temos que ter essa humildade e reconhecer Deus na vida de todos os irmãos, se tiver conforme a regra de fé. Não é, igreja? Bendito é o poder de Deus. Tiago, bendito é o Senhor, capítulo 4, os irmãos já conhecem. Versículo 6, antes da maior graça, portanto diz Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Vocês estão entendendo? E ele só vai dar graça a quem faz isso aqui, igreja amada, no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E olha o outro, chegai-vos, pois, a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de grupo ama, purificai o que, igreja? O coração. O que mais nós temos que fazer? Sentir as vossas misérias, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ó 10, querida igreja amada, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Agora o soberbo, verso 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga
julga a lei, e se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Está vendo, igreja? A humildade tem que seguir do jeito que manda a Bíblia. Satanás sabe da obra que Deus tem na vida do pastor, da esposa do pastor, do filho, dos obreiros dessa igreja, das obreiras, dos novos convertidos. Então nós temos que seguir na mesma humildade. Soberba não é falar grosso, soberba não é usar o cajado na hora certa. Soberba é quando a pessoa não reconhece a autoridade delegada que Deus coloca na nossa vida. É quando a gente, não reconhece, não tem essa humildade. Soberba é quando a gente, igreja querida, não aceita ser guiado por Deus e pelos que Deus botou na nossa vida. E isso que é soberba. Agora os humildes não. Graça é poder, graça é unção, graça, igreja do Senhor, é a presença do Espírito Santo. Graça, igreja querida, é a humildade que Deus dá na vida do crente humilde. Deus não quer crente para ter humilde hoje e amanhã não ser mais. Deus não quer crente para ser humilde hoje e amanhã não ser mais. Deus quer crente para ser humilde a vida toda, reconhecer uns aos outros com ordem e decência. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ficar gravado dentro de mim, da igreja, do nosso coração, da nossa mente. Deus aborrece o orgulho. Vai ter um culto ali, não vou que eu não gosto de fulano. Cadê a humildade, igreja? Nós estamos se enganando a nós mesmos? Vocês estão se enganando a vocês mesmos? Não, meus irmãos. Humildade a você, igreja amada. Vai ter uma cultação de graça em tal lugar, tem que ir. Vai ter um culto na igreja, alguém vai pegar, tem que ir. Só posso se for fulano, só posso se for fulano. Cadê a humildade? Deus vai exaltar quem se humilha e começa de baixo. Para chegar aqui, igreja querida, é muita lágrima, é muito choro, é muita renúncia. Estão pensando às vezes que é por acaso que eu e você, Deus escreveu uma nova página na nossa vida. Às vezes alguém pensa que é por acaso. E alega, querido irmão, querida irmã, com o teu irmão, com a tua irmã. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, igreja querida. Está vendo, meus amados irmãos? Bendito é o nome de Jesus. Temos que ter o mesmo sentimento. Se não tiver, é ilusão. Vocês já estão vendo aí, igreja? Que o apóstolo está falando. Louvado é o nome de Jesus. Quem está entendendo mesmo, diga glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Por isso que tem doutrina. Porque isso é um sinal de humildade. O orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar as nossas orações. Se lembra? Tem uma passagem que diz: se o homem for injusto com a sua própria esposa, Deus não recebe a oração deles. Ou então, se for deixar uma oferta na igreja, lembrar que tem alguém intrigado, também Deus não recebe ele primeiro. Fazer o quê? Isso, reconciliar. Nós não podemos se enganar, tem que ter humildade. Quantos crentes que tem mudado com o irmão, tem mudado com a irmã, quantos crentes que já não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque a igreja amada se engana a si próprio. Nós temos que estar na mesma humildade, unidade do começo ao fim. Bendito é o poder de Deus. Deus não recebe oração se a gente não tiver igreja com coração humilde, quebrantado e considerar o próximo. Você vai considerar o próximo. Agora, se o próximo não considera a consideração, você não tem nada a ver. Você vai ter que seguir a regra da Bíblia. Você vai ter que seguir o que o Deus vivo te ensinou e me ensinou. Pode falar o que quiser, mas você vai ter que ir pela palavra de Deus. Igreja Santa do Senhor. O exaltado, ele busca honra para ele, glória para ele. E se sente melhor do que o próximo. Deus não se agrada isso de nós, de vocês. Deus quer que a gente esteja na mesma unidade. Às vezes a irmã é ruim, eu faço a glória a Deus. Ou isso, ou fala o nome de Jesus e fala Jesus e eu dou glória a Deus. Jesus e fala Jesus, eu dou glória a Deus, porque está vindo de coração. Tem que ter essa felicidade, essa união, igreja querida. Oh, glória a Deus, igreja amada, já vou estar terminando, meus amados e meus queridos. Quem se chega a Deus com humildade, vai ter a abundância da graça de Deus, da misericórdia de Deus, vai ter a ajuda de Deus nos dias difíceis.
Vou terminar a igreja amada agora, se Deus quiser. Jesus sempre foi Deus. Jesus, pela sua própria natureza, igual ao Pai antes e depois. Foi ou não foi? Colossenses 1,17, o escritor aos Colossenses, se não me engano foi Paulo, ele falou que Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas foi feita por quem? Por Ele. Ele deixou a glória. Ele tomou a forma de servo, e diz a Bíblia que eu li aí em Filipenses 2, que ele foi fiel até o que a igreja, até a morte de cruz. É isso que eu e a igreja tem que fazer. Satanás colocou um prato e eu, Satanás negativo. Satanás tentou de todo jeito, eu vim para uma missão, eu vim para salvar os pecadores, eu vim para doar a minha vida, implorar as almas. A igreja, Deus amor, que está aqui também. Nós estamos aqui para que alguém seja beneficiado. Nós estamos aqui para que alguém seja liberto e curado pelo poder de Jesus na minha e na tua vida. Nós não estamos aqui para dizer que expulsamos mais demônio do que A ou B. Nós não estamos aqui para dizer que curamos mais do que A ou B. Nós não estamos aqui para dizer que somos mais santos do que A ou B. Nós não estamos aqui para brilhar mais do que A ou B. Nós estamos aqui para que a alma seja salva pelo poder de Jesus na minha, na tua, na minha, na tua, na minha, na tua. Fica de pé, na minha, na tua, na minha, na tua. Fica de pé, fica de pé. Ele vai usar, ele vai usar, ele vai usar, ele vai levantar alguém, ele vai levantar mais pessoas. Ele não vai só levantar eu, ele não vai só levantar você, ele vai levantar o meu convertido, ele vai levantar o que estava na garra do diabo, ele vai levantar o que estava doente, ele vai levantar o que estava fraco, ele vai levantar, mas levantar com ordem e decência, levantar com humildade, levantar, igreja querida, oh, agradecendo, gratidão. Aqui Satanás não pode querer livre a obra, porque esta obra é guiada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelo anjo da igreja e pelo soberano fiel. Deus abençoe, meus amados irmãos, o mesmo sentimento, a mesma unidade. Vamos ajudar os novos convertidos, os que não casaram ainda, te esforça, vamos dar as mãos, meu querido, vamos dar as mãos, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoa, não, mas Ele é santo e justo, Ele não aceita pecado, Ele quer ver a igreja permanecer e perseverar na mesma regra de fé. Que Deus abençoe, meus amados, no nome de Jesus. Vamos lá pelos dizimistas, ofertantes. Deus abençoe os pais que ensinam as criancinhas já a ofertar, a dizimar. Deus abençoe a igreja, permanece firme, igreja, porque a guerra está travada. Amanhã nós estamos lá na guerra, amanhã não, você sabe. Olha, vamos jejuar, meus amados, implora dos que chegaram agora. Começa a glória a Deus, glória a Deus, Pai bendito e amado, graças te dou por essa igreja amada, graças te dou por cada ovelha, por cada obreira, por cada cooperador, por cada criança, graças te dou, meu Pai, por esse momento especial. Não deixa nenhum de nós sair dessa regra de fé, não deixa, meu Pai, porque a alegria de um dos outros é a nossa alegria. Oh, meu Pai, abençoa os dizimistas, ofertantes, abre porta de emprego para a irmã Joelma, abre porta de emprego para os jovens, abre porta de emprego para o Senhor, Pai e Senhora, abençoa a finança na colheita, essa causa, meu Pai, que o teu filho colocou nas tuas mãos, que está parecendo impossível, assina com caneta de ouro, resolve a causa dele, resolve a causa dela, meu Pai, porque ele vai glorificar o teu nome, ela vai glorificar o teu nome, que esse devorador, esse ligador, esse cortador, esse lançador, sai da rua, sai em nome de Jesus, cadeado de Satanás, em nome de Jesus, meu Pai, vai repreender todo o gordo, a inveja, meu Pai, contra esta obra, a inveja contra a finança do teu filho, em nome de Jesus, sai pelo sangue de Jesus. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta minha mão. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta minha mão. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te salvar com a paz do Senhor. Olha o Senhor Deus. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te salvar com a paz do Senhor. Caminhando eu vou agora. Meu igreja, Deus ainda está aqui, Deus te escolheu. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, irmãos amados, sede avante.
santo de Jesus. Mais uma vez, no nome santo, alegre, recebe os palmas, Senhor, recebe a glória, recebe cada esposa dessa irmão, recebe cada esposa dessa amada irmã, sustenta Deus filho, Pai, perdão as falhas de Deus filho, Jesus, firma eles, conosco, nós com eles e todos nós com o Senhor. Deus abençoe a igreja querida. Amanhã é sexta-feira. Faça um jejum, igreja querida. Culto de libertação. Chame alguém. Não fique de fora. Chame, convide. Se não vier, você fez a sua parte. Culto de libertação. O mundo está aí, igreja, caminhando sem direção. Mas eu e você somos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Sábado vai ter celebração 9 horas da manhã às 11. E à noite mais um. Igreja querida, campanha na casa da nossa irmã Jaciana. Ajude quem não vai e ore, consagre, jejum, porque Deus está usando um aqui, um ali, um lá, um acolá, e o nome de Jesus é glorificado. Amém, igreja querida? Igreja, a nossa pequenina está para aniversário, né? A filha da irmã, querida irmã Irani. Vamos chamar ela aqui na frente para orar na sua família, igreja. A Bíblia vem, filhinha, vem, a família toda, nós temos que orar uns pelos outros em nome de Jesus, né, meus amados? Eu não tenho costume de ficar colocando no zap, irmão, assim, criança, porque criança é ingênua, quem vê na verdade é a mãe, mas Deus abençoe vocês que fazem isso, nada contra. Deus abençoe em nome de Jesus toda a igreja amada e a gente fica feliz, irmão, porque a gente é tão grato a Deus pela vida de vocês, e vocês têm que ser grato a Deus pela nossa vida, irmãos, isso é humildade, tá bom? Que Deus continue firme contigo e conosco, porque Deus se agrada. Olha aí, uma família guerreira, preferiu amar Jesus acima de tudo, nós também temos que dar nossa vida por essa família. Deus se agrada, irmãos, quando a gente não tem partidário, quando a gente trata todos iguais. E Deus vai morando dentro de nós. Estenda a mão para cá, toca diz alguma coisa, amém? Para a meditação dela, Provérbio 22, verso 6, amém? Provérbio capítulo 22, versículo 6, amém? Instrui o menino o caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviar. Estenda a mão para cá, igreja. Querido Deus e Pai, Criador do universo, é para a tua glória. E damos graças por esta família abençoada, esta princesinha, Pai, que está aqui na tua presença, Senhor. Fecha o olho, Senhor, meu Pai, essas crianças, a tua pequenina que fez aniversário, a tua palavra diz que antes que fosse formado do ventre da tua mãe, já te conhecia, já te formei. Ó Deus, é o Senhor quem nos escolhe, é o Senhor, meu Pai, que traz testemunho para teu louvor e tua glória. Essa criança cresça na doutrina, na tua presença, no teu caminho, vai queimar na força, beijo menino, beijo ele, toda palavra de maldição e derrota, quando essa criança, quando a sua mãe, seu pai, os seus irmãos, vai dando saúde, vai dando vida, vai queimando toda a flora do mal, Senhor, que ela cresça obediente na doutrina santa que o Senhor nos ensinou. Abençoa a sua mãe, abençoa os seus irmãos, abençoa o seu pai, libertando, cumprindo com teu sangue, que ela persevere, meu Pai, cada dia, Espírito Santo, que a igreja esteja sempre, meu Pai, ajudando, ainda que muitos não estejam perto, mas que ajude em oração, que ajude na necessidade, que essa criança seja uma bênção em sua família, em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Deus, porque a glória de Jesus, a gente fica feliz pela vida da igreja, pela vida dessa criança. Deus abençoe. Amém, igreja querida? Bote a mão na cabeça nessa noite, faça um pedido para Jesus, amém? A oração da fé que cura, salva e liberta. Então, igreja amada, começa a dar glória, glória, glória. Essa enfermidade, essa fúria do diabo cai por terra. Isso vai dando glória, vai dando glória. Oh Deus poderoso, que damos graça pela vida da irmandade, que damos graça pela vida da igreja toda, que damos graça por todos os amados irmãos, por cada obreiro, esposa, meu filho, a minha casa, meu Deus, a casa desse lar, os novos convertidos. Oh Deus, desperta teus filhos cada dia, vai estar em união, vai perdoando, meu Pai, a fofoca, a contenda, a divisão, o pensamento errado, pelo sangue de Jesus, meu Pai, vai trabalhando na mente e no coração, vai sustentando, ajuda a igreja para chegar cedo amanhã, para ter oportunidade, ajuda a igreja, os que estão trabalhando, o Senhor entende, compreende. Oh Deus, a doutrina não tem como dar muita oportunidade, mas que amanhã, meu Pai, cada um de nós se esforce. Eu vou vir direto do emprego da minha esposa, para chegar no máximo 7h30, mas que a tua irmandade chegue cedo. Oh Deus, vai perdoando meus filhos, vai quebrando os empecilhos, vai derrubando as muralhas, vai ajudando a igreja, abençoando as pessoas da fotografia, os
Aleluia, eu com fé, glória a Jesus. Glória a Jesus. Levanta as duas mãos. Igreja amada, a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja amada. E a igreja amada grita: amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém. As criancinhas comportadinhas, pequena mão da Senhor, filho não feliz pela igreja.